Evangelho, sábado da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 14º capítulo do Evangelho de São João. E podemos dizer, com toda segurança e vigor no nosso coração, quem pode comparar-se ao nosso Deus? Que do alto dos céus venha ao nosso encontro e que decide nos salvar. Quem pode comparar-se ao nosso Deus com um amor tão grande e misericordioso a ponto de perdoar os nossos pecados e nos oferecer outra vez de sua própria vida? Quem pode se comparar ao nosso Deus, que se faz presente no meio de nós, que se deixa ver e tocar? Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se oferece como alimento para o sustento da nossa vida? Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se oferece a nós como cordeiro imolado e nos conduz à vida eterna como Pontífice Supremo? Quem pode comparar ao nosso Deus, que com uma mão materna nos acaricia e com um braço forte e vigoroso paterno nos defende dos perigos e nos conduz no caminho da justiça? Queridos irmãos e irmãs, Filipe, apóstolo do Senhor, no Evangelho de hoje, recolhe um desejo que é comum ao coração daqueles que temem a Deus. Senhor, nós queremos ver o Pai. Mas, ao mesmo tempo, Filipe, neste momento, representa para nós a humanidade confusa, muitas vezes dispersa por inúmeros fatores na hora de ver a Deus que se faz presente no meio de nós. Filipe tem o desejo de ver o Pai, mas tem os olhos da alma ofuscados pela confusão. Tem os olhos da alma ancora turvos, não conseguindo ver com clareza a presença do Senhor. Falta-lhe, obviamente, o vigor na fé, falta-lhe, obviamente, o socorro da graça de Deus para que ele consiga ver, mas não falta o Deus que se revela por ele. A resposta de Jesus é categórica. Quem me vê, vê o Pai.
não verá o Pai, não viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O que significa dizer que o Pai já se deu a ver e a conhecer, Deus já se deu a ver e a conhecer aos homens. Porém, se os homens não veem, como naquele momento Filipe não conseguia ver, é porque ou lhes falta o vigor da fé, ou lhes falta o zelo por aquilo que Deus lhes concedeu para que os seus olhos possam contemplar. Não é uma insuficiência da parte de Deus, não é uma falta de que o tempo se complete, porque o tempo já se completou. Deus já colocou tudo diante de nós, a revelação está completa, mas se ainda não vemos, é porque os nossos olhos da alma estão confusos, turbados. Mas uma coisa também é certa, e isso é muito importante que nós tenhamos presente. É ao Senhor que devemos direcionar essa palavra, e Ele nos dará a graça de poder vê-lo sempre. Toda vez que pedirmos ao Senhor, Senhor, ajuda-me a contemplar a sua face. Senhor, ajuda-me a ver o Pai. O Senhor virá em nosso socorro. Pois não apenas através das palavras, através da pregação do Evangelho, nós vamos ter a possibilidade de ver o Senhor, mas como nos mostra Jesus no Evangelho de hoje, através dos sinais, das obras. E toda vez que um batizado age em nome de Cristo, outro dia ouvíamos a conclusão do Evangelho de São Marcos, vocês se lembram? 16º capítulo, na festa de São Marcos, dia 25? Pois bem, ali os sinais acompanharão os batizados. Então, através da pregação do Evangelho, que renove e infunde a fé em nossos corações, veremos a Deus. Ouvindo a palavra, veremos a Deus. Porém, através de suas obras, também veremos a Ele. E as suas obras aqui não se tratam somente daquilo que Jesus, digamos assim, fez no tempo e na história, mas tudo aquilo que o Senhor permanece realizando no meio de nós, na vida de cada um de seus discípulos, na vida de cada um de seus filhos. Pois agiremos e realizaremos maravilhas no nome do Senhor. Essa é a promessa. O seu Espírito está sobre nós. E todo aquele que estiver em comunhão com o Senhor, e onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio de nós e os sinais nos acompanharão. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, anunciarão o tempo da graça de Deus, realizarão prodígios e sinais maiores do que aqueles que o Senhor realizou, porque o Senhor permanece no meio de nós. Maior do que aqueles que o Senhor realizou no tempo da sua encarnação, mas que permanece realizando, pois Ele é o Deus do ontem, hoje e sempre. Ele é o Senhor onipotente e realiza todas as coisas e tudo faz muito bem. Ele completa cada uma das obras começadas por suas mãos. E Ele nos conduz pelas veredas e os caminhos que nos levam às águas repousantes e às pastagens da eternidade. Ele é o Deus que triunfa e vence sobre o mal e sobre o pecado. E os seus sinais estão por todas as partes, a começar pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem feito e faz em nosso favor. Não tem uma graça e um bem
no nosso dia que não venham das mãos do Senhor. E não tem um sofrimento no nosso dia que acontecendo, não tenha para este a assistência do Senhor em nosso favor. Às vezes a gente fica com a balança, coisa boa, coisa ruim, para avaliar o nosso dia, para ver se o dia foi bom ou foi ruim. Por favor, essa balança está descalibrada, a gente tem que botar essa balança no prumo certo. Se a gente não usa a balança com a taragem, né, que se dá o nome técnico, justo, ela vai sempre marcar um peso errado. Não é marcar na balança o que foi bom, o que foi ruim no meu dia, no sentido do que aconteceu de difícil ou de ruim e o que aconteceu de bom. Se a gente quer medir de verdade e de fato onde Deus esteve por nós no nosso dia, nós devemos colocar tudo aquilo ou toda aquela situação em que o Senhor veio em nosso favor. Então, obviamente, todas as situações boas vão ali. E precisamos aprender a ver em todas as situações difíceis do nosso dia o socorro de Deus. Porque Ele está presente, trata-se de uma promessa. Onde há o pecado, superabunda a graça. Onde há o sofrimento, a prova e a perseguição, o Senhor vem em nosso socorro, porque Ele é misericordioso e é bom, eterno é o seu amor. Todo aquele que renunciar por amor a Ele receberá 100 vezes nessa vida. Então todas essas promessas, como falávamos ontem, elas estão declaradas e estão acontecendo por nós. É claro que muitas vezes o coração, como falávamos no início da nossa meditação, um pouco turbado, um pouco confuso, não consegue ver todos esses sinais da presença do Pai. Que Jesus no Evangelho nos fala, se não pelas palavras, pelos sinais. E a gente às vezes pode pensar esse sinal de uma forma aleatória, de uma forma abstrata. Não, ele é muito concreto, ele segue o padrão das promessas que o Senhor fez e estão acontecendo sim. Então, nas situações difíceis da nossa vida, podemos procurar que vamos encontrar todos esses sinais. Não só o momento difícil, mas o socorro que o Senhor nos deu, a paciência. Talvez muitos a gente não veja como aquela situação poderia ter sido infinitamente mais grave do que foi e o Senhor nos defendeu. Quantos foram aqueles que participaram para o nosso bem no meio daquele momento de sofrimento? Quantos foram aqueles que intercederam para que não nos faltasse força ali naquela hora? Todas essas verdades estão impregnadas naquele acontecimento. Mas nem todas elas nós vamos conseguir ver, mas de todas elas nós podemos ter uma certeza a partir da palavra do Senhor, que nos prometeu. E que muitas vezes, por misericórdia, para que a nossa fé cresça, nos dá a graça de conhecer aquelas pessoas que intercederam por nós, talvez o livramento do qual Ele nos preservou por causa daquela situação. E quando Ele nos dá a conhecer essas coisas, é para poder cantarmos glória sobre as promessas declaradas que são cumpridas. Ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que os nossos ouvidos não escutem a narrativa desses acontecimentos, a palavra do Senhor que prometeu em nosso favor essas verdades foi declarada e permanece viva por nós. Amém, aleluia, a gente precisa cantar isso. A gente precisa renovar essa certeza. E depois podemos olhar ainda aquelas outras evidências que nos acompanham além dessas. Porque a palavra, como eu já disse várias vezes, é uma evidência real, declarada e acontecendo, né? Mas tem outras. Às vezes nós vamos perceber aqui, em meio àquelas dificuldades que passamos, vimos objetivamente muitos sinais do socorro de Deus. Conseguimos ter uma palavra de tranquilidade, conseguimos reencontrar a paz depois de um momento de agitação. Tivemos ao nosso lado alguém que veio como um socorro do Senhor a nos dar um alívio naquele momento difícil. Vimos o quanto o Senhor foi misericordioso e manifestou o seu poder no momento mais difícil em que acreditávamos que perderíamos o controle de tudo e vimos que o Senhor estava conosco. Então talvez tenhamos perdido, mas logo o Senhor veio em nosso favor e nos deu a graça de recobrarmos o controle da situação, ou melhor, renovarmos a nossa entrega nas mãos dele. Então, quando fizermos a balança,
É preciso colocarmos de maneira justa cada coisa à sua parte. O que aconteceu de bom e tudo o que veio de bom em nosso favor e aquilo que foi a consequência do nosso pecado ou do pecado de nossos irmãos. E aí sabe o que vai acontecer? A balança do tudo o que é bom vai ser sempre muito mais pesada do que aquela do que não foi bom. O cristão é aquele que caminha no mundo com essa certeza, com essa evidência e canta a alegria dessa verdade. Por isso ele traz consigo um otimismo inabalável. Não porque ele é um camarada positivo, não porque ele olha o lado bom das coisas, porque esse altruísmo pode pertencer a quem tem fé e a quem não tem fé. O que faz a diferença no cristão é que ele traz consigo essa certeza celebrada na sua vida, essa certeza que o alcança ao longo da história, que o traz a participar, sendo ele agora o canto dessa celebração, pois a vida dele é evidência dessa certeza. Por isso existe o entusiasmo, por isso no coração do cristão existe esse vigor, essa alegria, que não é somente um altruísmo, não é ver um lado positivo da vida, é muito mais do que isso. É a certeza de Cristo conosco no meio de nós. É a certeza do anúncio de uma vitória em meio às mais duras e terríveis batalhas. É a certeza de contemplar o rosto de Deus já nessa vida, que contemplaremos por toda a eternidade, porque eterno é o seu amor e infinita é a sua misericórdia por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus misericordioso, nós confiamos em vós. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.